verdade, nós estamos numa grande batalha espiritual. Isso nós não temos como negar. Existe uma guerra. E a Bíblia mostra, obrigado, meu irmão. A Bíblia mostra isso com clareza. A Bíblia fala sobre isso, sobre essa batalha espiritual, né, entre os servos de Deus e os servos do diabo. Isso está acontecendo hoje, ontem e vai acontecer amanhã. Todo crente está envolvido nessa batalha espiritual. Sabe o crente que não está envolvido na batalha espiritual? Aquele que não tem vida com Deus. Que aí já é do capeta mesmo. Aí já está envolvido com o bicho mesmo, então não tem briga com ele, né? Mas todo aquele que é crente de verdade, aquele que é fiel, crente que eu falo, queridos, não é ser evangélico, é que crente em Cristo Jesus, firmado na verdade da palavra de Deus. Não é no que um pastor diz, no que uma igreja está dizendo, não, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Que Jesus é o centro da sua história, centro da sua vida. E nós devemos resistir, queridos, ao adversário. Nós devemos lutar contra ele todos os dias. E nós não precisamos ter medo, porque o nosso Senhor Jesus já venceu. Aleluia! Glória a Deus! Ele já nos deu essa vitória. Olha só o que o Hernandes Dias Lopes diz, para aqueles que são bem tradicionais, que gostam, falam assim, eu sou tradicional. Olha o que o Hernandes Dias Lopes diz. A vida cristã não é um parque de diversões, nem uma colônia de férias. Tem muito crente achando que o culto de domingo é um clubinho que ele vem porque ele não tem o que fazer, e aí ele vem para a igreja, né? É algo diferente. Tem uma cantoria legal lá, tem um louvor gostoso, depois tem uma palavra não muito boa, o pastor é mais ou menos, né? Mas é mais ou menos, então eu vou lá, porque aí durante a semana eu fico aliviado, porque eu fiz a minha parte. Não é uma colônia de férias, nem um parque de diversões. Não vivemos numa redoma de vidro, nem numa estufa espiritual. Ao contrário, vivemos num campo minado pelo inimigo, uma arena de lutas renhidas, de combates sem tréguas. Não existe pessoas neutras nessa guerra. Não existe tempo de trégua nessa conflagração. Não existe acordo de paz. Existem só duas categorias: aqueles que estão alistados no exército de Deus e aqueles que pertencem ao exército de Satanás. A pergunta é, em qual exército você está alistado? Qual deles? Você está alistado? Vir na igreja, ser membro de igreja, queridos, não te torna alistado no exército de Deus. Você precisa saber disso. Mas você precisa saber em qual exército você está alistado. E quando nós estamos lidando com esse inimigo invisível, querido, Satanás e os demônios, nós precisamos evitar a todo custo dois extremos não bíblicos, para não cair, para não perder a fé. O primeiro extremo é viver como se toda a nossa batalha espiritual se restringisse às lutas contra Satanás. E aí existe um grupo de pessoas que vive obcecada com o diabo. Tudo é o diabo, tudo é o capeta, tudo é Satanás. A vida cristã dessas pessoas, ela se resume em expulsar demônio, em amarrar Satanás, em quebrar maldições hereditárias, em culto de libertação, para repreender os espíritos malignos. Só vive em torno disso. Tudo que acontece é o capeta, é Satanás, nada é ele. Joga a culpa tudo em Satanás. Ele é culpado por muitas coisas, mas não é tudo. E nós vamos ver em toda a mensagem a respeito disso, né? E no Brasil existiu, esse movimento foi muito forte e ainda ele existe. O outro movimento, queridos, é um movimento cético, antissobrenatural, em que as pessoas acham que Satanás e os demônios não existem. E se você observa, há muitos anos, você acha que desde quando o mundo é mundo, eu penso e observo nisso desde quando eu era pequeno. Muitos desenhos e filmes foram moldando a nossa mente para dizer que nem tudo é tão ruim. As bruxas é coisa linda. Não é aquela bruxa feia, com aquela berrugona no nariz, né? Sabe, as coisas ocultas do ocultismo não é tão ruim assim.
As nossas crianças e pais, vocês precisam cuidar do que os filhos de vocês estão estudando e olhar o material dos filhos de vocês para vocês ensinarem a verdade bíblica. Eles estão aprendendo como adoração no ocultismo lá nas suas escolas. Você não sabia disso? Talvez você não esteja observando os seus filhos. E aí você precisa ser um pai e uma mãe que cuida dos seus filhos e ensina a verdade. Eles estão aprendendo essas coisas. Então, para muitas pessoas, sabe, eles até dizem assim, mas será que demônio existe mesmo? A resposta é sim, queridos, eles existem. Eles são reais. E eles estão buscando destruir as pessoas e as vidas das pessoas. Olha só o que Pedro fala, lá em 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Ele está ao nosso derredor, queridos, procurando uma oportunidade para te agarrar, para te matar, para te destruir. Ele está todo dia fazendo isso. Ele está querendo acabar com você. Olha só outro texto, o que a palavra de Deus diz? Que Satanás é o príncipe da potestade do ar, que atua agora naqueles que não creem. Efésios 2:2, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Satanás está atuando nos filhos da desobediência para que eles não creiam. Aqueles que não têm Jesus, para que eles não entendam, não sejam convencidos. Satanás, ele é responsável, queridos, para cegar os incrédulos. Olha só o que a palavra de Deus diz lá em Apocalipse 12:9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Satanás perdeu o seu lugar no céu. E agora ele está destruído. Ele foi expulso. João diz que o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Essa é uma verdade, querido. São palavras bíblicas que confirmam a veracidade de Satanás, do diabo, do capeta. E ele não está brincando, queridos. Tem muito crente achando que isso é molezinha, né? Continua pecando, continua fazendo coisa errada, e achando que tudo bem, não tem problema. Tem problema sim, queridos. Nós vamos ver isso. Um pastor puritano chamado Thomas Brooks, ele diz assim: o cristão deve conhecer quatro coisas. Cristo, você conhece a Cristo? Não o histórico. Você vive Jesus na sua vida. Segundo, a Bíblia. Você conhece a Bíblia? Não saber que ela existe, mas fazer com que essa palavra seja verdade na sua vida. Ela faça sentido para você, tanto que você usa ela todos os dias. Outra coisa, que esse pastor Brooks, ele diz, a si mesmo. Você se conhece? Qual é a sua identidade em Cristo? Você é filho do Deus Altíssimo? Você reconhece isso? E por fim, ele fala sobre as astutas ciladas do diabo, que são reais e verdadeiras. Nós estamos numa batalha espiritual, queridos, neste mundo. O pecado é real, o mundo é real, o diabo é real e ele é um inimigo poderoso. Não estamos brincando, queridos. Nós precisamos estar atentos diante de tudo isso. Não vou entrar no texto de Daniel, mas Daniel, do capítulo 10 até o capítulo 12, que são os 3 últimos capítulos, ele fala de anjos e demônios, de conflitos no céu que têm influência na terra. Coisas que acontecem, queridos, nas regiões celestiais, que influenciam. E essa passagem nos lembra, lá uma de Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal
nas regiões celestes. A nossa luta não é contra pessoas, não é contra quem falou mal de você, não é contra quem te detona, não é contra quem quer, sabe, que você seja destruído, não, é contra Satanás, é contra toda a hoste espiritual da maldade, é isso, é contra ele, querido. Né? E ele, o diabo, ele está querendo destruir toda a humanidade. Ele não vai desistir das pessoas que se convertem. Você acha que para ele é molezinha? Você acha que ele quer que você que se converteu agora, e você que já é um crente, já é experimentado, você acha que ele quer que os teus irmãos, que a recém se converteram, permaneçam firmes na fé? Não. Ele quer que eles abandonem, mas e aí? Olha só o que a palavra de Deus diz, né? Em 1 Pedro, não está no telão, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Você tem cuidado uns dos outros? Porque nós somos muitas vezes egoístas, queridos. Somos egoístas e queremos cuidar só de nós mesmos. Você tem cuidado, sabe, daqueles que a recém se converteram? Muitas pessoas se convertem, se batizam, dali a pouco somem. O que você tem feito? Isso é um trabalho do pastor, isso é responsabilidade do pastor, isso é responsabilidade de cada crente. Responsabilidade minha e sua, para que essas pessoas não abandonem a fé. Você está percebendo que a pessoa não está vindo na igreja? O que está acontecendo? Você está percebendo que ela sentava aqui na frente e agora está indo para o fundo? O que está acontecendo? Qual que é a importância que você dá nisso? Nós precisamos observar isso, queridos. Nós precisamos cuidar. Você tem que cuidar, nós temos que cuidar uns dos outros. Faz parte, é responsabilidade nossa. É muito bom ser crente, vir aqui, voltar para casa e não ter mais responsabilidade nenhuma. Deus nos responsabiliza por essas vidas. Deus nos responsabiliza e vai cobrar de cada um de nós. Então não se iluda, que um dia você vai chegar lá no céu e falar, eu aceitei Jesus e vou entrando. Espera aí, tem uma conta aqui. Vou puxar a sua conta aqui, quero saber como que está. O que é batalha espiritual, queridos? Batalha espiritual é nossa luta contra tudo que nos afasta de Deus. É uma batalha diária e constante. Tudo que te afasta de Deus é uma batalha espiritual, uma guerra espiritual. Nós não somos extremistas nem de um lado nem para o outro. Mas existe uma guerra, uma batalha espiritual que nós estamos enfrentando todos os dias. E nós temos 3 grandes inimigos que são, primeiro, o diabo. O diabo é um dos inimigos. Ele governa as forças espirituais que se rebelam contra Deus. Lá a palavra de Deus, lá em João 10:10 diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Satanás, ele está fazendo de tudo para, sabe, destruir a igreja de Jesus Cristo, a noiva do Senhor. Segundo inimigo, o mundo. O mundo, queridos, não é o mundo físico, é a estrutura, é o sistema que tem levado as pessoas, sabe, a serem enganadas. Por que são enganadas? Porque não conhecem a verdade bíblica, porque não conhecem a palavra de Deus. O mundo, queridos, ele está amaldiçoado, credo, pastor, amaldiçoado com pecado, gente. Pecado é uma maldição, que só é quebrada com Jesus. Só Jesus nos liberta dessa maldição. Só Jesus tira isso de nós, queridos. Só Jesus. Não é oração forte, não é sal grosso, não é óleo ungido. É só Jesus, queridos, que faz essa diferença. Só Jesus. Então, o mundo que está causando isso. E nós precisamos vencer o mundo. Então, os 3 grandes inimigos, o diabo, o mundo e a nossa velha natureza. Nós temos tendência a pecar, queridos. Tendência a fazer coisa errada. É natureza pecaminosa.
Você pega uma criança pequena, pega ali a Gabi, né? Você vai saber, a tendência está na natureza, de desobedecer, de fazer coisa errada. Por quê? Porque é na natureza. E aí é o papel dos pais o quê? Ensinar a verdade para que ela ande no caminho certo. Mas a nossa natureza, a nossa velha natureza, ela é pecaminosa. E ela está aqui, lutando diariamente contra o Espírito. É uma luta, a carne contra o Espírito contra a carne. Quem você alimentar vai vencer. E Gálatas 5, 16 e 17 diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostas entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Esses três inimigos, queridos, eles podem atuar juntos ou separados contra nós. Nós não podemos culpar tudo Satanás, não, queridos. Nós não podemos culpar tudo ele. Mesmo quando nós somos influenciados, tentados a pecar. Quando a gente peca, é responsabilidade nossa. Não joga na costa dele, não, porque foi você que pecou. Quando a gente mente, não é ele que te influencia, ele pode ter te influenciado, mas quem mentiu foi você. E a gente tem a tendência, por causa dessa velha natureza nossa, culpar o outro, né? Culpar o capeta. A carne é fraca. Por quê? Porque você não alimenta o seu espírito. Porque você não fortalece com a palavra. Você pode perceber, querido, quando você para de ler a Bíblia, de estudar a palavra de Deus, você começa a voltar a velha natureza a fortalecer. Só você voltar a estudar a palavra, a orar, a sua velha natureza começa a ser, oprimida pela verdade da palavra, e ela não tem força. Ok? Então, a Bíblia diz o que nós devemos fazer. Olha só, Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, você tem que se sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Você não pode permitir que, normal, isso acontece. Não, você tem que resistir. Mas você só resiste se você sujeitar a Deus. Se a sua vida estiver em Cristo Jesus. Se você tiver o seu coração entregue nas mãos de Jesus. Do contrário, você não resiste ao diabo. E você não vence ele. E ele não foge. Né? Mas se você resistir, porque você se sujeita a Deus, ele vai fugir de você. Outra coisa que a Bíblia diz: não nos contaminar com o mundo. Nós devemos escolher, queridos, obedecer a Deus, obedecer à vontade de Deus, à palavra de Deus, e não os padrões do mundo. Olha só o que a palavra de Deus diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, nós temos que resistir ao diabo. Nós não podemos nos contaminar com o mundo. Nós não podemos permitir, ser contaminado. E nós precisamos mudar o nosso pensamento. Romanos 12, 2. Que diz o que, queridos? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só assim, queridos, é assim que a palavra de Deus diz que nós devemos fazer. Resistir ao diabo. Você só resiste ao diabo se você se sujeitar a Deus, obedecer à vontade de Deus. Você não pode se contaminar com o mundo. Você não pode permitir que as coisas do mundo sejam mais fortes na sua vida. E você precisa mudar os seus pensamentos. E como que nós vamos vencer essa batalha espiritual que nós estamos enfrentando todo dia, querido? Uma boa notícia para você, querido. Ela já foi vencida. Jesus já venceu essa batalha lá na cruz do Calvário. Você não precisa vencer, porque Jesus já venceu por você, querido. Tem uma batalha. Você está lutando, mas saiba que Jesus já venceu. E por isso você precisa se aproximar dele. Por isso você precisa fortalecer a sua fé.
Jesus já derrotou, sabe, o diabo, o mundo e o pecado. Jesus já derrotou a morte quando ele ressuscitou. Jesus já fez tudo isso por nós, querido. Então, se aproprie disso. João diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Você já nasceu de Deus? E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Cristo Jesus, queridos. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Só vence o mundo quem crer em Jesus, queridos. Quem Jesus for o centro da sua vida. Quem Jesus, sabe, for a pessoa mais importante. Porque tudo tem a ver com Jesus. Não tem a ver com a gente, não tem a ver conosco. Não tem a ver com uma estrutura, queridos. Tem a ver com Jesus e somente com Ele. A Bíblia diz que a nossa luta, queridos, não é contra seres humanos. Volto a dizer, o mesmo texto que nós dizemos, né? Verdadeiramente a nossa batalha é contra as forças espirituais do mal. Olha só o que Paulo diz lá, os Efésios 6, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Talvez você fale assim, gente, é muita informação hoje, é muito versículo bíblico. Então você pode ir lá no nosso canal do YouTube durante a semana e assistir novamente, tá? Para você não perder nada daquilo que Deus tem para você e para que você possa observar essa batalha e vencer através da verdade da palavra de Deus. Nós precisamos com isso, a palavra de Deus diz, revestivos de toda a armadura de Deus. Nós precisamos desse equipamento para a nossa batalha, querido. Nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, mas tem crente que nem sabe que existe uma armadura de Deus. Por quê, queridos, que não sabe? Porque não lê a Bíblia, não estuda a palavra. Queridos, carregar a Bíblia não funciona. Você pode esfregar ela na sua cabeça, não vai entrar. Só vai entrar se você estiver disposto a ouvir o que a palavra de Deus diz. E para isso, você tem que abri-la e lê-la. Pode ser aqui no papel, pode ser no celular, no iPad, em qualquer lugar. Porque ela é a verdade, ela é a palavra em qualquer lugar. Mas você tem que se permitir fazer com que ela saia daqui e entre aqui no seu coração. E frutifique e te transforme. Só assim, querido, nós vamos nos revestir. Nós precisamos nos revestir de toda essa armadura. A primeira parte dessa armadura que nós precisamos é o cinturão da verdade. Versículo 14, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Satanás é o pai da mentira, está lá em João 8, queridos. Que ele é pai da mentira, ele é mentiroso desde o princípio, faz parte dele isso. E ele faz com que o cristão, sabe, ele quer controlar o cristão, e ele quer controlar o cristão para que possa vencê-lo. Agora uma coisa, queridos, saiba disso, a máscara da mentira um dia cai. A Bíblia diz que tudo que tiver em oculto vai ser revelado. Uau! Tudo que tiver oculto, você pode ter feito sozinho, vai vir à luz. Então não se iluda que um dia ninguém vai saber. Vai saber. Então não se iluda com isso. Nós precisamos viver a verdade. O cinturão era o que segurava todas as armas e toda a armadura. Nós precisamos, queridos, viver a verdade. Um homem com integridade, queridos, sabe, com a consciência limpa, ele pode enfrentar o inimigo sem medo, mas uma pessoa, um ser humano, quando eu falo homem, genericamente falando, homem e mulher, tá? Quando o homem não está falando a verdade, não está vivendo a verdade, ele tem medo. E ele não consegue, sabe, lutar contra. Agora, se você viver a verdade, não tem inimigo que te derrote, querido. Porque a verdade, ela é verdadeira. Nós temos um dos que trouxeram a reforma, Lutero, né? Ele enfrenta a dieta de Worms. Ele era um padre, e ele começou a estudar a Bíblia.
e começou a ver que o que a igreja estava pregando estava contra as verdades bíblicas. Ele começou, e foi uma das coisas, ele foi contra as indulgências, as vendas das indulgências. Venda das indulgências eles vendiam um perdão, né? Ah, você tem um parente que morreu e você quer garantir para ele o céu, então você compra aqui, que eu estou só resumindo, tá, a história. E ele bateu contra isso. E em Worms, na Alemanha, teve essa assembleia, essa dieta é a assembleia, tá? E ele foi convocado pelo clero romano para falar que tudo aquilo que ele tinha dito não era verdade. A verdade era o que estava sendo pregado pela igreja. E ele não concorda com isso. E sai um edito dizendo que ele se torna um herege. Mas ele não tinha medo da verdade. Por quê? Porque ele estava com a verdade. Ele não tinha medo do ataque do clero, de ninguém, porque ele estava com a verdade. Mesmo que ele morresse, a verdade iria permanecer. Queridos, não tenha medo da verdade. Não tenha medo de ensinar os seus filhos que a verdade, a mentira e a verdade, ela tem consequência. Mesmo que ele sofra por falar a verdade, vale muito mais a pena do que guardar uma mentira. Porque a mentira, queridos, é sempre assim. Você mentiu aqui, para você manter essa mentira, você tem que fazer o quê? Falar outra mentira. E mentira tem perna curta, pode saber, é verdade isso aí. Então, queridos, não se iluda. Temos que viver e praticar a verdade da palavra de Deus, a verdade que está aqui. Se essa verdade fizer parte da nossa vida, vai haver verdade em nós, em tudo que nós fizermos. Segundo, a couraça da justiça, vestindo-vos da couraça da justiça. Essa peça permitia que o soldado fosse protegido do pescoço para baixo aqui, e protegesse os órgãos vitais dele, contra o ataque do inimigo. Essa couraça da justiça. E nós precisamos, queridos, estar cingindo com essa, não é a nossa justiça. A justiça tem que ser feita. Fulano tem que pagar. Aconteceu aquilo, tem que pagar, tem que acontecer, tem que fazer aquilo. Sabe como que acontece a justiça na igreja? As pessoas querem, queridos, os crentes querem. Eu vou escrachar o negócio aqui, como que acontece. Sabe? As pessoas é assim, alguém fez alguma coisa errada, pecou, fez alguma coisa, aí o crentão, o religioso chega, pastor, o senhor não vai fazer nada? Quando eu cheguei aqui, acontecia isso, sabe? As pessoas chegavam para mim e faziam isso. Aí eu falei assim, eu quero te lembrar um texto da palavra de Deus. A palavra de Deus diz, se você sabe de alguém que está acontecendo, vai tu e ele só. Fala para ele que ele está fazendo errado, ora com ele. Se ele aceitar, ganhou seu irmão. Se ele não aceitar, você leva outro, mas não outro fusqueiro. Você pega uma outra pessoa e leva. Porque a cidade pequena, queridos, a fofoca é um trem terrível, né? É um negócio que expande assim de forma absurda. E aí, leva o outro, que vai orar junto com você, pela pessoa, para que ela seja salva, seja liberta. Se não, aí você traz para mim. Que aí nós vamos conversar com a pessoa e vamos ver a verdade do que você está dizendo. Então, queridos, nós precisamos olhar e viver a justiça de Cristo, não a nossa justiça. A nossa justiça é falha. Nós queremos condenar todo mundo, nós queremos matar todo mundo, nós queremos pôr todo mundo na cadeia, nós queremos fazer isso, querido. A nossa justiça manda a gente meter o soco no meio do nariz. A nossa justiça quer passar a perna no outro, mas a justiça de Cristo é diferente, porque ela é justa, ela é verdadeira. E nós temos que observar a justiça de Jesus Cristo. Terceiro, calçar o Evangelho, né? Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Os soldados, eles tinham uma sandália que tinha um tipo de cravo que ajudava eles a andar em terrenos que eram de difícil acesso, que eram íngremes, então que protegia para eles não escorregarem.
E eles poderiam, com isso, andar mais rápido, correr mais rápido, e fugir do inimigo, ou ir avante, atrás do inimigo, né, e não deixar que o inimigo fugisse. Nós precisamos calçar o evangelho da paz. O evangelho que prega. O evangelho, a palavra de Deus diz que quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Quão formosos os pés, queridos, daqueles que pregam, que fazem discípulos de Jesus, que anunciam a verdade da palavra de Deus. Mas hoje os crentes, queridos, deixaram para a igreja, deixaram para a televisão, deixaram para a internet. Não, queridos, nós não podemos passar essa responsabilidade para os outros, porque é de todo crente. O evangelho precisa ser anunciado por todos. Você anunciou o evangelho essa semana que passou? Para quem você falou de Jesus? Para quem você compartilhou a fé? Quem estava em desespero e você falou assim, eu tenho uma solução. Um amigo meu, é bom, hein? Jesus. Para quem você disse isso? Querido, se você não disse essa semana, esse mês, para ninguém, querido, você tem que correr atrás. Mas, queridos, eu duvido que você não teve uma oportunidade essa semana de falar o evangelho para alguém. Todos nós temos. Você foi na padaria? Então você teve. Você foi no mercado? Então você teve. Foi no açougue? Você teve oportunidade. Você saiu na rua? Você teve. Você conversou com o vizinho? Você teve oportunidade. Você foi para a escola, para a universidade? Você teve oportunidade. Apareceu muitas oportunidades, mas nós perdemos. Sabe qual que é a minha oração, querido? Senhor Deus, não me permita perder oportunidade. Não me deixe perder as oportunidades. Porque eu não quero, queridos, eu não quero que ninguém perca a oportunidade de ouvir. Eu não vou convencer, quem vai convencer é Jesus, é o Espírito Santo. Eu não, mas eu preciso oportunizar as pessoas a escolherem entre Jesus ou não, ou seguirem o que eles querem. Quarto, queridos, parte dessa armadura, o escudo da fé, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo era uma prancha de madeira de aproximadamente 1,60 m por 70 m, e na frente ele era coberto com couro. E quando eles iam para a batalha, eles molhavam aquele couro, mantinham aquele couro, porque o inimigo sempre lançava setas inflamadas, setas pegando fogo. E aí eles faziam uma barreira, aquilo virava uma barreira de proteção, que quando a seta, a flecha, batia naquele couro molhado, ela apagava. Nós precisamos, queridos, do escudo da fé. Nós precisamos, sabe, para apagar os dardos inflamados. Satanás tem dardos inflamados diariamente contra nós, querido. Ele está lutando, sabe, contra você diariamente. Todos os dias, Satanás lança dardos inflamados contra a sua mente, contra o seu coração, pensamentos blasfemos, mentiras, pensamento de vingança, dúvida, desejo de pecar, de fazer coisa errada. Sabe, ele tem muita coisa para lançar. Ele quer lançar a lascívia, a cobiça, a vaidade, a inveja. Um filme bom para você ver, queridos, que não é um filme cristão, tá? Que é O Advogado do Diabo. Mostra claramente como Satanás trabalha. E não é um filme de crente não, tá? E é uma verdade. Se tira algumas coisas que não presta lá, tá? Você faz como Paulo, aproveita o que presta, né? Mas você vai entender um pouco de como que Satanás trabalha. Outra coisa que nós precisamos, queridos, é o capacete da salvação. Infelizmente, queridos, essa é uma estratégia muito forte de Satanás. E, infelizmente, muitos crentes dão pouco valor à mente. Muitas pessoas não estão valorizando e protegendo as suas mentes. E Satanás está dançando em cima disso. Nadando de braçada. Porque é um dos lugares mais intensos. É a nossa mente. Eu sei, há um tempo atrás me deu umas crises de ansiedade. Depois que lá em 2019, eu passei hospitalizado, e aí teve algumas coisas que aconteceram, isso começou a me trazer algumas ansiedades,
E agora, há pouco tempo que, você vê, 2019, agora nós estamos em 2025, 2024, 2025, que esse negócio pegou. E, gente, eu desmaiei três vezes, né, amor? Foi 3 vezes eu desmaiei, ansiedade. Chegava a desmaiar, vomitar e desmaiar. A perna ia amolecendo assim, mas aonde que era a batalha? Aqui, gente, na minha mente. Até eu entender isso. E há pouco tempo atrás, e assim, é interessante, eu entro no banheiro, a minha mente diz, você vai desmaiar. Eu não desmaiei no banheiro, mas a minha mente diz que eu vou. Porque a mente não sabe, querido, discernir o que é verdade e o que é mentira. Você tem que falar para ela. Você tem que mostrar para ela que o que é verdade e o que é mentira. Aí, eu deitava de um lado, eu já estava deitando só do outro lado. Porque eu deitava desse lado, a hora que eu deitava, queridos, o coração disparava. E vinha, parecia que ia sair pela boca. Aí eu ajoelhava e orava, e orava, e orava. Um dia desses, a Rosa estava dormindo, faz acho que uns 2 meses atrás. Deu uma crise dessa. Eu falei, não pode um negócio desse, eu já sei o que é, eu sei que não é verdade, mas o trem começou e eu ajoelhei, e orei, e o ar torrando em cima de mim, e eu suando. Eu falei, já sei o que eu faço. Entrei debaixo de chuveiro gelado, tomei uma ducha gelada, passou. Mas a batalha é na minha mente, queridos. É uma batalha espiritual, sim, mas na minha mente, e eu preciso cuidar da minha mente. Nós precisamos cuidar das nossas mentes, queridos. Você precisa disso. Saber que terapia não é coisa do capeta, não. Que psicólogo e terapeuta não é demônio, não. Tá? Tem muito crente que é religioso e fala que isso é coisa do diabo. Isso é frescura. É frescura até o dia que você tem. O dia que você tiver um problema desse, você vai ver que não é frescura, não. Isso é falta de fé. Não, não é falta de fé. Tem muito crente verdadeiro passando por essas batalhas e por essas lutas. Nós precisamos, ao invés de meter a língua nos dentes, falar aquilo que Deus deseja, abençoar e cuidar com o que nós falamos. Então, nós precisamos proteger a nossa mente, queridos. Outra parte da armadura que nós precisamos é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a espada do Espírito, que é uma arma de ataque. A palavra de Deus. Nós vencemos o diabo com a Bíblia, queridos. Não é com a nossa força, não. E nem batendo no capeta com a Bíblia assim. Não vai adiantar não, tá, gente? É com a Bíblia na nossa vida. É vivendo a verdade bíblica que nós vencemos Satanás. É com essa palavra na nossa vida, no nosso coração, gente. É que nós vamos vencer. Quando nós olhamos para Moisés, enquanto ele tenta libertar o povo com a espada física, ele não consegue. Mas quando ele usa a espada do Espírito, ele tira o povo do Egito. Nós olhamos para Pedro, enquanto ele tenta defender Cristo com a espada, ele é frustrado. Mas quando ele usa a espada do Espírito, milhares de pessoas se convertem. Nós olhamos Jesus no deserto, queridos. Ele não usou a espada da carne não, viu, gente? Jesus já sabia, né? Já foi logo com a espada do Espírito. Ele venceu Satanás com as verdades da palavra de Deus, com a espada do Espírito. Paulo, enquanto ele saía para pregar e para plantar igrejas, ele usou a espada do Espírito. Nós precisamos usar a espada do Espírito. Nós precisamos manejar bem a palavra de Deus, querido. É algo que a palavra de Deus diz que nós temos que manejar bem essa palavra da verdade. Nós precisamos saber onde estão os livros, tá, gente? Se você fizer o nosso discipulado, você vai aprender os livros da Bíblia. Faça lá que você vai aprender como que é. Moody, queridos, ele tinha escrito essa frase em cima da Bíblia dele. Em todas as Bíblias dele, ele escrevia essa frase aí, ó. Este livro o afastará do pecado, ou o pecado o afastará deste livro. Se você fizer com que a Bíblia seja sua companheira e viva essa verdade, você vai se afastar do pecado. Mas se você se afastar da palavra de Deus, você vai se aproximar do pecado. Você vai desejar cada dia mais ardentemente o pecado. Então, cuidado, queridos. Sabe, essa é uma verdade que nós precisamos cuidar na nossa vida. Cristo, queridos, é toda a armadura de Deus para nós.
Você precisa de Jesus. Jesus faz todo sentido na nossa vida. Somente Jesus. E a oração, queridos, é o poder para a vitória. Olha só o versículo 18 a 20, como que ele diz? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplicas por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. A oração, queridos, é a energia que nos capacita como soldados, como crentes em Cristo Jesus, a usar a armadura, a realmente fazer brandir a espada, essa palavra de Deus, contra o inimigo. É isso que nós precisamos, querido. É isso que nós devemos, buscar. Essa palavra, essa verdade, esse tempo com Deus. Nós precisamos de lutar, mas lutar de joelhos também. Ah, mas eu não tenho tempo. Nós temos, queridos. Todo mundo tem tempo. Todo tempo você deve estar orando. Todo tempo você tem que estar intercedendo. E você tem que separar um tempo para orar diante de Deus. E a palavra de Deus nos mostra aqui o tempo da oração. Significa, queridos, que nós devemos estar constantemente em comunhão. Sabe aquela oração que às vezes a gente faz ou a gente ouve as pessoas fazer? Senhor, eu estou entrando na tua presença. Como assim? Se nós somos crentes, queridos, nós nunca podemos sair da presença de Deus. Essa oração não pode ser dita, não pode ser orada. Nós não podemos sair da presença de Deus. Se nós sairmos da presença de Deus, nós estamos em pecado. Nós estamos longe de Deus, nós estamos em pecado. Deus nunca está longe de nós. Então, o tempo da oração, queridos, nós devemos orar sempre, porque o diabo sempre está nos atacando. A natureza da oração, o texto que nós lemos diz, com toda a oração. Nós não devemos orar só pedindo, queridos, só pedindo. O texto diz que nós devemos orar com súplicas, intercessões e ações de graça. Se o crente apenas, só pede, ele vai perder o real significado da oração, e ele vai perder o privilégio de intimidade com Deus. Nós devemos orar, nós devemos interceder, nós devemos suplicar, nós devemos agradecer. Amém? Qual que é a esfera da oração, queridos? É no Espírito. Significa, queridos, que a nossa oração, ela precisa ser movida pelo Espírito Santo de Deus. Não é oração no monte, não é oração em línguas, mas no Espírito. Nós precisamos disso, queridos. O Espírito nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. É a palavra de Deus diz. O Espírito, é como um fogo, que faz como que as nossas orações subam como um incenso agradável a Deus. Não estou dizendo que você não possa orar em línguas, não é isso. Não é essa oração, não é oração em línguas. Eu estou falando que nós devemos em todo o tempo ser guiados pelo Espírito Santo de Deus em oração. E por isso nós precisamos ter uma vida de intimidade, de relacionamento com Deus, de Bíblia. Nós precisamos disso, queridos. Quarto lugar, queridos, a vigilância da oração. Esse texto que nós lemos diz que nós devemos orar de olho aberto, né? Orar e vigiar para não entrar em tentação. Não é literalmente de olho aberto, mas nós devemos estar atentos, queridos, porque Satanás não está brincando. Satanás, ele está se levantando diariamente contra nós. E tem muita gente, por qualquer coisa, está abandonando a fé. Por um probleminha, por uma dorzinha de cotovelo, por um diz-que-me-diz-que. Queridos, você não deve vir à igreja, você deve vir à igreja para adorar a Jesus, servir o teu irmão, abençoar aquele que fala mal de você, orar por aqueles que denigrem você. Em todo tempo tem que ser assim a nossa vida, queridos, a nossa vida cristã. Nós temos que ter vigilância da oração, queridos, né? Sempre olhar de olho aberto. Porém, nós oramos ao nosso Deus e com proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Foi assim que Neemias fez. E nós devemos estar atentos. A perseverança na oração, nós devemos perseverar, queridos, na oração.
Não é orar um dia e esquecer. Ser perseverante. Quanto tempo eu não sei. Deus não deixa a gente saber as coisas. Você vê que Abraão, Moisés, eles não sabiam tudo, só sabia o que Deus falava para eles. E só sabia o que Deus falava porque eles tinham intimidade com Deus. Se você quer saber o caminho, você quer andar por ele, você precisa ter intimidade com Deus. Andar com Deus, viver com ele. Robert Law, ele diz assim, a oração não é para fazer a vontade do homem no céu, mas fazer a vontade de Deus na terra. Nós queremos muito a nossa vontade, queridos. E é a vontade de Deus, não é a minha vontade. Qual que é o alcance da oração, queridos? Nós somos um exército, queridos. Amém? Nós somos um exército. Seu irmão do seu lado faz parte desse exército. Ele pode ser o soldado mais fraco, mas ele faz parte desse exército. Qual que é a sua função? Orar por ele, abençoar a vida dele. Qual que é a sua função como soldado, queridos? É interceder uns pelos outros. Nós vemos muitas e muitas vezes, queridos, ao invés das pessoas estarem orando, é estarem falando mal uns dos outros. Não é isso que Deus deseja. Ao invés da gente buscar a Deus, é pôr defeito nas coisas. Pôr defeito na igreja. Queridos, essa igreja é defeituosa mesmo. Sabe por quê que tem um monte de defeito essa igreja? Porque tem você, tem eu. Onde tem ser humano que tem problema, tem defeito, tem pecado, tem coisa errada, mas graças a Deus estamos aqui, vamos permanecer, porque a gente ouvindo a palavra de Deus, nós podemos ser libertos, ser curados, ser restaurados, ser transformados por essa verdade bíblica. Não é por mim, eu não tenho poder nenhum, queridos, mas Jesus tem. Eu não posso nada, mas Ele pode. Eu não sei nada, mas Ele sabe. E é isso que nós precisamos. Então, sabe, o alcance da tua oração deve ser tudo isso aqui. E todos os da face da terra. Às vezes você vai orar por quem você nunca soube e nunca vai saber. Você vai orar por missionários, pastores, crentes da igreja perseguida. Será que tem isso, pastor? Tem. Aqui no nosso lado tem, irmãos. Crentes e igrejas perseguidas. Países vizinhos nossos têm. São perseguidos porque são crentes em Cristo Jesus. Falando crente, não é só crente evangélico, não. Os crentes católicos também estão sendo perseguidos, querido. E nós precisamos, queridos, observar isso. O que nós estamos fazendo? Qual que é o alcance da nossa oração? Eu quero, Deus tem que fazer, o Senhor diz na palavra, o Senhor tem que fazer. Deus não tem que fazer nada, queridos. Nós temos que ser gratos por tudo que Ele já fez. Ele já fez tudo por nós. Já fez, já nos deu a vitória em Cristo Jesus. E graças a Deus nós não estamos sozinhos na batalha. Versículo 21, 22 diz: e para que saibamos também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Já estou acabando, tá? Mais meia hora já acaba. Tá? Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Tíquico foi um dos que consolou Paulo, foi um dos que ajudou Paulo, encorajou Paulo. Paulo agora manda Tíquico para encorajar os crentes de Éfeso. Paulo compartilha suas lutas, seus problemas, suas dores, suas dificuldades, porque ele sabe que ele não está sozinho. Nós não estamos só, querido. Mas enquanto envelheceram os meus ossos, por quê? Porque eu deixei de confessar os meus pecados. Eu deixei de conversar, eu deixei de falar. Ah, mas se pessoas ficarem sabendo, se for verdade, querido, só se arrependa e continua. Se for mentira, nem dá bola. Porque não vai te fazer diferença nenhuma. Então nós não estamos sozinhos nessa batalha, nós fazemos parte desse grande exército. Sabe? E não existe no Novo Testamento
na Bíblia Sagrada, nenhum lugar onde o crente possa sustentar a sua vida espiritual isolado. Esse negócio de que eu não preciso estar no meio da igreja, porque aqui é a Assembleia dos pecadores, queridos. Esse negócio que eu não preciso de igreja, eu posso ser crente na minha casa, isso é uma das maiores mentiras que Satanás tem inventado nos últimos dias. E por isso milhares e milhares de pessoas estão abandonando suas fés, dizendo que são crentes nas suas casas. Não tem como, não tem base bíblica um crente viver isolado. Crente é igual ovelha, que precisa estar junto. E se você acha que a nossa igreja não está certa, que você não está concordando com algumas coisas, querido, e vai sair dela, cuidado, porque os lobos estão aí fora. Satanás está buscando a quem possa tragar. Nós precisamos nos unir, nós precisamos, como ovelhas, estar junto umas das outras, porque é assim que nós vamos vencer, queridos. É assim que nós vamos, continuar. E, queridos, mesmo em guerra, nós somos o povo mais abençoado do mundo. Mesmo em batalha, nós devemos ser o povo mais feliz da terra. Sabe por quê? Olha só o que Paulo fala aqui no final, versículo 23 e 24. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Qual que são as palavras de Paulo aqui? Paz, amor, fé e graça. Paulo estava onde, queridos? Prisioneiro em Roma. Que paz é essa? Que graça é essa, queridos? Que fé é essa? Que amor é esse? E nós, queridos, com dor na ponta da unha, estamos achando que é o fim do mundo. Queremos abandonar por causa disso, por causa daquilo outro. Ai, é isso, é aquilo. Gente, pelo amor de Deus, Paulo estava preso. E Paulo, neste instante aqui, a gente observa que ele era o homem mais feliz e mais rico até que o imperador. Por quê, queridos? Por causa de Jesus Cristo na vida dele, por causa da fé, por causa da graça, por causa do amor. E bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Nós somos abençoados. Você está passando por batalha? Está numa guerra espiritual? Eu também estou. Teu irmão do lado também está, queridos. Esse negócio que a minha dor de dente é maior do que a dos outros, não é verdade, não. Todo mundo está passando por batalha. Então não acha que você é a última bolachinha do pacotinho, não. Todos nós somos importantes, todos nós precisamos uns dos outros. Você precisa orar pelo seu irmão precisa orar por você. Nós precisamos nos envolver e parar com diz que me diz que. Tem alguma coisa, vai lá e confessa, pede perdão, acerta, não fica com conversinha, não. Isso não estou dizendo que tenha, não estou sabendo de nada não, tá, gente? Eu estou falando aqui, não estou sabendo, o pastor está sabendo de alguma coisa, não estou sabendo de nada não. Os fuxiqueiros de plantão já ficam falando, pastor, já está sabendo de alguma coisa, já ficou sabendo, olha, já está sabendo. Será que ele sabe de fulano, de ciclano, de beltrano? Não sei de nada, graças a Deus. Tá? Se você sabe, você faz o que a palavra de Deus te diz. Vai lá com ele, ora com ele, abençoa a vida dele. Tá? Então, queridos, nós, precisamos uns dos outros. Então, se envolva, se relacione, converse, faça com que Jesus seja glorificado. E Deus, queridos, Ele é maravilhoso. E para encerrar, já estou encerrando mesmo, agora é de verdade. Tá? Irmãos, nós estamos nessa batalha, nessa guerra. É uma batalha espiritual, queridos. Ela é verdadeira, queridos. Contra a carne, contra o mundo, contra o diabo, contra os seus demônios. É uma batalha diária e constante. Satanás está tentando empurrar a igreja, a noiva de Jesus, para cair, queridos. Você é a noiva do Senhor, Ele está tentando derrubar você. Mas na força do Espírito Santo, na força do Senhor, nós vamos continuar na verdade de Deus, e nós vamos cruzar a linha da chegada. Nós não vamos desistir, nós não vamos abandonar, porque nós não somos dos que retrocedem para a perdição, nós somos dos que vão avante, queridos. Não para, queridos, não desista. Afia a tua espada,
pega essa espada, usa ela, fala, não, eu vou para cima agora que eu vou mesmo, está achando que eu vou parar? Não, agora que eu vou para cima mesmo. E é assim que nós precisamos, queridos. Nós vamos chegar no lugar, sabe, a eternidade, queridos, é um lugar que não tem mais batalha. Eternidade com Jesus, tá? Eternidade com Satanás no inferno, queridos, é dor constante, diária, 24 horas por dia, todos os dias da eternidade. Então vamos consertar a nossa vida, vamos buscar, vamos nos fortalecer, vamos participar da vida uns dos outros, vamos, sabe, amar uns aos outros, orar uns pelos outros, sabe, porque onde nós precisamos e queremos chegar para desfrutar da presença de Deus, sabe, em perfeita paz no céu, queridos, só vamos conseguir se nós vencermos a batalha aqui. Jesus já venceu, aleluia, amém? Ele já venceu, mas nós temos uma batalha constante, diária, Satanás se levantando contra nós, e nós não vamos parar, em nome de Jesus. Nós vencemos, queridos, as tentações, através da palavra, sendo vivida por nós, e orando, tendo uma vida de comunhão com Deus. E para refletir e praticar, primeira pergunta, estamos numa guerra espiritual, em qual exército você está listado? No exército de Deus ou no exército de Satanás, querido? Qual exército você está, querido? Ah, eu sou membro da igreja missionária. Não, qual exército que você está? As crianças já estão descendo, gente. Você tem usado toda a armadura de Deus nessa guerra, queridos? Você tem se revestido da armadura de Deus? Tem usado ela? Você não conhece ela? Pega a Bíblia e começa a conhecê-la. Terceira, a oração é poder para a vitória. E nós temos praticado a oração diária e sem cessar? Nós temos orado, queridos, diariamente, sem cessar? Que Deus nos ajude, queridos. Que Deus nos guarde. Que Deus nos dê sabedoria e discernimento para vencer as astutas ciladas de Satanás. Amém? Em nome de Jesus.